Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos, aqui nesta tarde do dia 8 de abril, agora são meio-dia e 34 minutos desta terça-feira, Bitcoin agora 78.340, lembrando que ontem, né, ele chegou aqui a ficar abaixo de 75 mil, chegou a 74.227, depois teve uma pequena recuperação, né, passando de 80 mil dólares, mas continua sua saga aí, né, galera, sobe e desce, né, mercado aí conturbado, mas ainda acredito numa reversão aqui ainda nesse meado de mês de abril até o final e maio, que é os meses que eu acho bem chave aqui, abril e maio, para esse Bitcoin se recuperar, tá? E a gente conseguir ter uma alta do mercado, mesmo que pequena, tá ok? Lógico que crise mundial, conflitos, tarifários, como a gente falou, tudo agora tá abalando o mercado, mas a gente tem que ter, galera, fé naquilo que você está investindo, fé e esperar que tudo aconteça assim, né? Nesse mercado de criptomoedas. Lógico, estou vendo algumas notícias aqui que dizem, a mineração de Bitcoin está em fase crítica, diz empresários do setor. Aqui me falando, né, que os pequenos mineradores estão tendo dificuldades. Galera, isso todo mundo já sabe, né? A cada halving que vai passando, a dificuldade dos blocos, né? Então isso vai dificultando a mineração ao longo do tempo. Ou seja, você cada vez mais vai tendo que ter máquinas mais potentes, né? Vai ter que ter um hardware muito mais potente para você minerar cada bloco de Bitcoin, né? Como também, não é só isso, né? O valor vai ter que passar a compensar. Como o investimento vai ser muito maior em hardware, né? Hardware e energia, né? A gente tem que falar nos dois. Então você vai ter que ter um investimento maciço em hardware, né? E também em contas de luz, se você, né? O cara não fizer lá o meio de gato lá, né? Mas o cara vai ter que também investir em energia elétrica. Então esses dois quesitos aqui vai fazer o Bitcoin ficar muito caro para você minerar, se você for um pequeno cara que queira fazer mineração, tá? Vai ficar basicamente ao longo dos anos agora restrito, né, a mineração a grandes empresas que tentam fazer isso, né, que tenham condições disso, ou até, aí depende de legislação de cada país, né, ainda mais agora com governos comprando Bitcoin, deles usarem aí, muitas vezes, até, sei lá como é que eles podem fazer aí, de usar o que eles têm para gerar energia, que é sobressalente, e isso ser usado para você minerar Bitcoin. Aí tudo bem, você a parte da energia, você estaria sanado, né? Então você tem aí represas, outras coisas que tem, usinas nucleares, tudo que consiga gerar energia que você, né, vai ter sobressalente, né? Que essa energia não vai ser desperdiçada, vamos dizer assim, ela não consiga ser às vezes reaproveitada, você investir isso para gerar energia para minerar Bitcoin é uma fonte, né? Antes não era permitido, mas agora com os próprios governos querendo comprar Bitcoin, talvez eles mesmos ao longo do tempo passem a querer minerar, tá ok? Porque senão, galera, vai ser difícil de você ter Bitcoin no mercado novo para você comprar, né? A gente tem que saber aqui que restam apenas 1 milhão, menos de 1.200.000 de Bitcoins a serem minerados aí, né? Ao longo do tempo, isso que dá aí uma mineração que eles falam em até 2.100 e pancada, né? Então, até lá, né? Então você vai ver que a quantidade de Bitcoins que vai sair agora ao longo dos anos vai diminuindo muito, né? E como a gente viu durante esse ano, que no ano passado, durante esse ano, a gente viu que a quantidade de Bitcoin que conseguia entrar no mercado, novos Bitcoins que conseguiam entrar no mercado, era insuficiente para sanar, né, a gana do mercado, a ganância do mercado, ou seja, a MicroStrategy, entre outras empresas aí, comprando mais do que era conseguido ser criado, né? Eles compravam aquilo que já estava no mercado, do pessoal que vinha vendendo, querendo, um pessoal medroso, né? As sardinhas, né, vamos dizer assim, e comprando aquilo que estava surgindo, né? E aí não dá conta. Imagine daqui para frente que essa dificuldade, né? A quantidade de Bitcoin que vai passar a entrar ao longo dos anos agora é muito pequena, né? Para você conseguir acelerar um pouquinho, ter essa quantidade que já está mais ou menos programada, você tem que ter hardware muito potente, né? E quem consiga gerar essa energia para fazer isso, que é para você minerar cada bitcoinzinho, galera, agora um bloco, né, a gente fala um bloco, né, mas se você quiser entender melhor, um bitcoin vai ser uma fortuna, né, no troca-troca, ou seja, vai ter momentos
que você vai estar gastando 2 vezes mais para você minerar um Bitcoin. Por exemplo, não sei quanto está agora, aí depende de cada estrutura que tem, mas o Bitcoin já é 78. Então, a gente não sabe quanto está compensando você ter um Bitcoin hoje, você minerar um Bitcoin, o quanto que ele está te dando de lucro nesse momento, né? Então, automaticamente também isso vai fazer isso elevar o preço do Bitcoin, né? Já que a demanda por Bitcoin vai ser alta, vai ser crescente cada vez que passa, mas você não vai ter Bitcoin sendo criados, né? E basicamente quem está comprando Bitcoin vai estar guardando. Até agora, a mentalidade que a gente pode ver aqui, ó, se a gente for ver a mentalidade que tem, criptomoedas, já está aqui no instante, parou, galera, travou, novas altcoins sendo criadas diariamente, né? Por quê? Justamente isso, porque shitcoin, porcaria, só entra quando o mercado está no embalo, no hype, né? Quando o mercado está caindo, o pessoal nem cria novas porcarias para jogar no mercado, então para de crescer. É um ponto bom. Dominância do Bitcoin vem crescendo, 62,6%. Então a gente vê que o crescimento da dominância é porque não só porque grandes empresas, grandes corporações, bancos, governo vêm comprando, mas até o pequeno investidor, algumas sardinhas mais inteligentes, estão passando a fazer o quê? Comprar Bitcoin e guardar, já pensando realmente a longo prazo. Diferente daquela sardinha mesmo que compra uma meme coin e fala que em 2030 vai ficar milionário. Não. Agora as pessoas estão pensando realmente em comprar. Até pessoas que eu via no mercado e que gostavam de comprar muita porcaria, shitcoin, memecoin. Essas memecoins e shitcoins era 90% da carteira da pessoa. Elas agora estão pensando diferente. Justamente agora elas estão comprando Bitcoin e estão largando essas altcoins, tá? É lógico que você tem que fazer uma carteira diversificada, esperando que o mercado a qualquer momento possa dar uma valorizada, terminar, entrar em acordo aqui, não vai ter guerra ali, acabou o conflito aqui, as tarifas foram negociadas e tudo vai andar tranquilo agora, e aí o mercado reage. Então você tem que estar preparado a ter tudo na tua carteira, um pouquinho, né? Não vai abraçar só no Bitcoin. Tá? Se você ainda é imediatista, tomar esse cuidado, porque você pode não ter, vamos dizer assim, retornos com Bitcoin de hoje para amanhã, ou esse ano, ou ano que vem. Tá? O retorno pode ser lá em 2030, 2035, a gente falando do Bitcoin. Mas algumas altcoins não. Algumas altcoins, talvez aquelas consolidadas, elas possam fazer valorizações boas ainda esse ano. Tá? Então a gente tem que ficar sempre de olho nisso daqui. No aspecto é você ter mais Bitcoin, mais moedas consolidadas na sua carteira do que porcaria. Tá? Agora, em relação ao que o Bitcoin, como eu falei, vai ter sim, ele vai ter que aumentar, porque vai ter demanda pelo Bitcoin e não vai ter como ser minerado esses blocos se não tiver grana pesada entrando para fazer isso. E se tiver grana pesada, galera, se tiver grandes empresas interessadas em minerar isso daqui, o interesse delas não vai ser prejuízo. Para elas minerarem, ter um gasto gigante para minerar um Bitcoin, né? Elas vão querer que esse mesmo Bitcoin esteja valendo 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão, tá? Lógico que isso não vai ser no ano que vem, daqui a 2 anos, mas, né? A gente pode esperar que no próximo ciclo até chegue perto disso ou até isso.